Diz que a gente vai. Diz que estamos ao vivo. Diz que estamos ao vivo. Vamos lá, deixa eu olhar aqui como é que nós estamos na Logro, share, tem aqui, já estamos a live, tem que pegar os banners? Não precisa. Os comments. Se tem alguém online no Face, podia ajudar aqui a gente para eu ver se já tem alguém assistindo. Eu vou entrar aqui no meu próprio. Cadê essa live? No sistema, aqui no... Olha, pronto, Júlio já deu. Muito obrigada, Júlio, pelo retorno. O Júlio já deu retorno aqui. Ah, ótimo. Presente, tá, Bárbara, que lindo. Olha, seus colegas estão chegando. Está funcionando! Gente, vocês não imaginam o caos que foi aqui. 3 computadores ligados. E aí, na hora que vai entrar, o Facebook diz, não, você demorou muito. Então, né? Parou a reganho, como dizem os colegas do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que está tudo certo. Gente, avisem aí para mim, por favor, se está funcionando tudo bem, porque eu estou no tablet e o tablet não me deixa ver algumas coisas que eu vejo no computador. Bárbara e Júlio, me digam se está funcionando tudo bem, porque eu não estou conseguindo acessar certos comandos aqui pelo tablet. Gente, eu não estou olhando. Eu tenho aqui 4 assistentes, tem 2 minutos e 20 de live, mas eu queria só saber se está tudo bem, funcionando perfeitamente. Obrigada, Júlio, de novo. Então, nós vamos começar, olha, milagrosamente, nós vamos começar na hora, apesar de toda a emoção, né, Leandro? Então, correto. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou anunciar aqui mais uma edição da nossa live Caminhos da Pesquisa, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, o PPGH-UFAM, e a nossa iniciativa aqui, a ideia nasceu nesse momento conturbado de pandemia, de distanciamento social, mas também um momento de muito trabalho para os nossos mestrandas, doutorandos e doutorandas. O programa de pós-graduação em História foi criado em 2006, em nível de mestrado, mas só em 2010 abriu a sua primeira turma de doutorado. E essa turma de doutorado é exatamente esta turma que está, neste momento crítico de pandemia, concluindo seus créditos e se preparando para escrever, né, para preparar seu exame de qualificação, enfim. Eles estão mergulhados na pesquisa. Então, a ideia do Caminhos da Pesquisa era cumprir um duplo papel. Primeiro, aproximar, colocar a gente de volta no circuito, porque a suspensão das aulas presenciais nos pegou a todos de surpresa, nós tínhamos atividades programadas na universidade, como costuma acontecer nesses casos, mas a suspensão das aulas nos pegou todos de surpresa e nós perdemos chances importantes de compartilhar resultados de pesquisa, de compartilhar os processos de produção das nossas primeiras teses de doutorado. Então, nós aproveitamos essa estratégia das redes sociais, das lives infindáveis, mas essa não é para ser uma live infindável. A ideia era colocar, então, nossos doutorandos e doutorandas online, no ar, nas redes sociais, para que a gente pudesse compartilhar os primeiros resultados de pesquisa ou apresentação dos projetos tal como eles estão sendo configurados, como eles estão sendo reconfigurados, mas
Mas também, eu acho que aqui a gente cumpre uma função social muito importante, que é dizer para a sociedade o que está sendo feito na Universidade Pública Brasileira, na Universidade Federal do Amazonas, no programa de pós-graduação em História, e o que nós estamos pensando, como é que nós estamos pensando essa realidade. Então, a ideia do Caminhos da Pesquisa cumpre essa dupla função. Uma é uma tarefa acadêmica, e uma segunda é uma tarefa política, que é de dizer e reiterar qual é o lugar, qual é o papel da Universidade Pública Brasileira, qual é o papel da ciência brasileira e o que nós estamos fazendo nesses tempos de distanciamento social. É importante que todos saibam que estamos trabalhando muito intensamente e também com muita preocupação, como todos. Eu vou apresentar a live de hoje, essa é a minha tarefa. O Leandro já está ali nervoso para começar. Nós temos hoje, eu perdi, por conta da mudança de equipamentos, eu perdi a logo do Leandro, que deveria estar no fundo desse negócio, tudo bonitinho. Então, eu vou ter que recorrer dos meus papéis. Por favor, vocês me perdoem. O tema do doutorado do Leandro Coelho de Aguiar é um título imenso, mas extremamente importante para a memória histórica do Amazonas. A concepção de patrimônio documental no Amazonas através do Arquivo Público e do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, do final do século XIX, de 1897 a 1937. Minha memória não me traiu. O Leandro Coelho de Aguiar, ele é nosso colega, ele é professor da Universidade Federal do Amazonas, é professor da FIC, da Faculdade de Informação e Comunicação, e ele é mestre em Ciência da Informação pelo IBICT, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bacharel em Arqueologia pela Universidade Federal Fluminense, e também licenciado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele já foi coordenador do curso de Arqueologia da UFAM, ele é membro da Câmara de Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão, foi diretor da Divisão de Pesquisa e Documentação Histórica do Museu Amazônico, eu também fui, Leandro, foi vice-coordenador e coordenador de estágio do curso de Arqueologia, atualmente ele coordena o laboratório de pesquisa em arquivologia, história e patrimônio, com o projeto de pesquisa História das Instituições, Acervos e Práticas Arquivísticas e a Concepção do Patrimônio Documental no Amazonas, que tem tudo a ver com a proposta de tese do Leandro, e é também coordenador do projeto de extensão Diálogos com a Arquivologia, e que tem como foco a educação e a popularização de ciência e tecnologia, envolvendo a área de arqueologia e seus diálogos inter e multidisciplinares nessa chave. Então, a live vai funcionar, porque vai funcionar, né, Leandro, depois de tanto susto. Tá indo. A gente vai fazer o mesmo esquema, eu vou deixar o Leandro com vocês para fazer a apresentação dele, que deve durar algo em torno de 20 a 30 minutos. Depois nós vamos passar para os comentários, né, das perguntas que vocês tiverem, as interações que podem... A nossa previsão é ter uma live aqui de 1 hora, é isso? Isso. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui no tablet o comando para deixar... Só o Leandro sozinho, como é que eu faço, gente? Solo layout. Aí. Isso, pronto. 18, Leandro, é com 36. você. É com você. Muito obrigado, professora. Deixa eu só anotar aqui o horário. Pronto. Bom, primeiramente, quero agradecer à professora pelas palavras, pelo início. Agradecer também ao programa de pós-graduação em História da UFAM pela oportunidade. Todo mundo que está passando por essa experiência fica com um pouco de medo, mas de forma fato que acaba sendo mais uma possibilidade, mais uma experiência, até mesmo para pensar, para apresentar e pensar o próprio projeto. Pelo que eu percebo, cada vez que a gente fala, venha ser numa sala de aula, para os amigos, numa live, numa palestra, que a gente pensa o projeto, a gente fala o projeto, automaticamente a gente também está pensando o projeto e contribuindo até mesmo para mudanças e novas perspectivas, que sempre acaba tendo possibilidade de fazer, né? Nesse caso, é uma experiência nova, justamente poder trabalhar
de forma remota, apresentar o projeto para os amigos, que a gente acredita que estejam aqui, está olhando, mas não ter a presença é meio estranho, mas é o que temos, é o que a gente precisa estar fazendo. Como bem a professora falou, o projeto não para, né? Nem o meu, nem dos meus amigos, que também estão fazendo doutorado e o restante. Não tem como parar, o que a gente vai fazendo são adaptações, né? Nessa caminhada, nesse trabalho. Tentando transformar o novo normal, se a gente pode dizer assim. Como bem a professora disse, o título da minha fala, eu vou apresentar o meu projeto, né, e um pouco também do andamento do projeto dentro desses 20 a 30 minutos. Como bem a professora falou, o título do meu projeto é A Concepção do Patrimônio Documental no Amazonas através do Arquivo Público e do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, né, com recorte temporal em 1897 e 1937. Como bem o meu título ele é grande, mas ele também, creio eu, consegue apresentar de forma resumida, vamos dizer assim, qual é o objetivo do projeto, né? Que esse projeto foi o que entrou. Lógico que hoje ele tem algumas mudanças já, eu vou apresentar aqui algumas mudanças que já aconteceram, e nessa concepção. Inicialmente, quer dizer, qual é a concepção principal do projeto? É pensar o patrimônio documental, o que vem a ser o patrimônio documental, essa ideia. Normalmente, a gente já tem uma fala muito vasta sobre o conceito de patrimônio, né? Patrimônio material, patrimônio imaterial, mas a especificação do patrimônio documental, ele ainda está no processo, né, de ser feito. Principalmente, a gente pensar políticas de preservação, políticas de ação envolvendo o conceito de patrimônio documental. E, mais ainda, numa perspectiva histórica, que é o meu objetivo aqui, né? Cabe ressaltar, por exemplo, com a criação do IFAM, do ISFAM à época, né, em 1937, e hoje tem o nome de IFAM, o IFAM, o patrimônio documental não entrava no esboço do que deveria ser preservado pelo Estado, né, nesse caso, pelo IFAM. É um exemplo do que eu estou dando de como é um termo bem usual. Nós escutamos normalmente falar patrimônio documental, no meu caso, documental arquivístico, mas ele ainda não é tão visto assim nessa perspectiva, digamos, conceitual de análise, né? E menos ainda numa perspectiva histórica, né? A minha formação ajuda a pensar um pouco isso, como a professora falou. Eu sou formado em História, em licenciatura, na realidade, mas que teve um TCC, teve uma monografia, na realidade, que foi defendida, né? Eu também tenho uma segunda graduação, que é em Arquivologia, que foi, hoje eu posso dizer com muito gosto, que eu consegui juntar as duas áreas, no que a gente vem a falar, que é até mesmo a linha dos meus projetos de pesquisa e da minha tese, é pensar numa perspectiva histórica essa trajetória dentro da arquivologia. Então, eu trabalho muito com a história das instituições, a história dos acervos e as histórias das práticas de acervos, né? As práticas arquivísticas ou práticas de arquivamento, partindo do princípio que a gente não pode remeter um conceito anterior, por exemplo, arquivística, a um período que ele ainda não existia. Então, eram práticas de arquivamento, que aí já vem existindo desde a antiguidade, já podemos observar essas práticas, né? Mas o meu foco é pensar o conceito de patrimônio documental não só na Primeira República, mas iniciando na Primeira República, e eu vou falar um pouco também por que vai até 1937 e não para na Primeira República, em 1930, né, com o período Vargas. Mas a ideia é justamente essa. E eu entrei com o projeto querendo analisar o papel tanto do arquivo público,
que à época o termo era esse, era arquivo público, né? Mas que hoje é o Arquivo Público do Estado do Amazonas, e o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas. São duas instituições que têm objetivos diferentes, são criadas com objetivos diferentes. O Arquivo Público vem a ser um órgão do Estado para fazer a guarda, a preservação de todo o acervo permanente, histórico, do próprio Estado, né? E o IGA num outro caminho para pensar a própria construção da história do Estado do Amazonas, da região norte, de preservar a memória e construir a memória dessa região norte. Mesmo com essas duas perspectivas diferentes, é nítido, e a gente observa isso em vários outros trabalhos, por exemplo, do professor Manuel Salgado, da UERJ, que vai discutir o arquivo nacional, né? E o IHGB, que são as duas esferas, vamos chamar assim, nacionais, e outros trabalhos que vão pensar justamente essas relações dos arquivos locais, estaduais e municipais com os institutos, né? Mas que, ao mesmo tempo, é nítido isso. Elas se laçam, elas se alinham de alguma forma, batem até, em algumas formas, elas andam juntas, outras elas têm conflitos entre elas. Então, na realidade, é um pouco isso que eu quero observar. No papel, tanto do arquivo público, o que guardar, o que preservar para quê? Né? Essa é a minha ideia de pensar, quando eu entrei no projeto, o patrimônio documental. E numa outra perspectiva, a mesma coisa, a mesma pergunta no próprio IGA. O que o IGA preserva, o que o IGA guardava, o que ele escolhia para preservar, o que ele escolhia para difundir, e o que ele escolhia para ser a base de pensar a história, a identidade da região amazônica, principalmente do Estado, mas também da região como um todo, não se fechando apenas no Estado. Então, na realidade, é essa questão que eu vou trabalhar no projeto, né? Pensar tanto o arquivo, tanto o IGA. É interessante pensar que, nesse momento, a gente está falando não apenas das instituições. O objetivo não é pensar a trajetória histórica tanto do arquivo, tanto do IGA, mas principalmente observar as anuâncias sociais, políticas, que vai ter dentro dessa perspectiva, dentro do Estado, do Amazonas, da região norte, na ação das duas. E aí é fundamental que eu vou pensar também os seus personagens, né? Não tem como eu achar que o arquivo público, mesmo seguindo toda uma legislação, portarias, resoluções do Estado, que a escolha do que vai se guardar, principalmente na Primeira República, entra nessas anuâncias de quem está no comando da instituição. A mesma coisa vai acontecer com o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, que o que ele vai guardar, o que ele vai difundir, remete também, e muita coisa, a quem são os seus atores principais, os seus diretores, os seus membros. E, nesse caso, estamos falando da elite intelectual, da elite política do Estado do Amazonas, né? E que muitas das vezes se entrelaçam. São personagens que estão no Instituto, que estão no arquivo público, e que ali eles têm relações não apenas intelectuais, nessa perspectiva de uso dos acervos para contar a história, né, criar uma identidade da região amazônica, mas também embates políticos. O que eu quero, eu falo muito nesse ponto, não é pensar assim, não apenas o que eu quero mostrar, o que eu quero que venha a ser a identidade da minha região, mas o que eu quero esconder, o que eu não quero apresentar, né? As falas omitidas nessa perspectiva. Um ponto interessante nesse caso, então, é essa linha de atuação das duas, dos personagens, das pessoas políticas que vão estar envolvidos. E no caso do IGA, vão ter muitos políticos, governadores, os primeiros membros do IGA, por exemplo, são políticos, que vão ser governadores, vão ter ex-prefeitos, além de médicos, advogados, historiadores e assim por diante. Então, a ideia principal
da pesquisa, quando eu entrei, era essa, observar nessas duas instituições qual era o papel e a ideia que eles tinham de patrimônio documental. Mas, como tudo, todo projeto e tudo na vida, a gente começa numa perspectiva, e logo depois começa também a perceber as possibilidades e as não possibilidades desse trabalho, torna importante, né, foi importante nesse ponto, eu observar algumas situações. Por exemplo, como eu vou chegar a essa ideia, né, do que é esse patrimônio documental na ação das duas instituições. E aí me remete à primeira dificuldade que eu tive, que foi, principalmente, encontrar documentação que me falasse sobre isso. Quer dizer, o trabalho do historiador, como todo mundo sabe, nunca vai estar no arquivo ali, esperando, né? O historiador que tem que ir, o pesquisador que tem que ir no acervo e fazer as perguntas que ele quer que sejam respondidas, né? Mas tem situações que ele observa também que falta essa possibilidade. Foi o que aconteceu e o que está acontecendo, de certa forma, comigo. Por exemplo, o arquivo público. Como todos os arquivos públicos, de forma geral, no Brasil, eles não têm o mesmo zelo com a própria documentação, ou seja, faz-se a guarda do acervo alheio, dos acervos que eles recolhem, dos acervos que eles compram, que eles aceitam, né? Todavia, o seu próprio acervo, a documentação do próprio arquivo, das suas ações administrativas, dos seus relatórios, muitas das vezes não tem mais história. Ao longo da história foi se perdendo. E é um dos pontos principais de um pouco de dificuldade do meu projeto, está sendo essa, porque o arquivo público ele não tem uma gama de documentação que me ajude a pensar isso. O tanto que a possibilidade que eu pensei, é uma das linhas que é de atuação, é pensar o arquivo público através dos documentos oficiais, nesse caso, das mensagens dos governadores, né? Que é uma documentação vasta, que muita gente já trabalha com essa documentação para N temáticas diferentes, pode pensar saúde, educação, segurança, saneamento básico, o próprio discurso dos governadores, das instituições, né? Então, essa vem a ser, talvez, foi até então e ainda é, a principal fonte da minha pesquisa, as mensagens dos governadores, né? No caso do IGA, tem uma documentação, não tanta assim, mas tem uma documentação um pouco maior, e principalmente as atas das reuniões do IGA, né, dos seus diretores, dos seus membros. Então, nesse caso, eu entrei no projeto pensando essa possibilidade e que eu tive que fazer pequenas adaptações, né? E aí, conversando com várias reuniões com o meu orientador, percebemos que restringir a temática de pensar patrimônio documental apenas na ação do IGA, né, e do arquivo público poderia não dar, vamos chamar assim no termo popular, muito caldo, poderia não render um trabalho de peso que venha a ser uma tese. E aí começamos a perceber possibilidades. E nessa conjuntura, a ideia principal que começamos a trabalhar é justamente não fechar apenas no arquivo público e nem no IGA, mas dar o foco na concepção de patrimônio documental, nos personagens desse período histórico, da Primeira República até 1937, no Amazonas. Ou seja, ao invés de eu selecionar inicialmente apenas essas duas instituições, eu vou escutar quem eram aqueles que escreviam, que falavam da história, que utilizavam esse patrimônio documental para observar, aí sim, quais eram essas instituições. Eu vou chegar no arquivo público e no IGA, certamente, porém não vou já de antemão me prender apenas a essas duas. E aí entra uma terceira linha, de pesquisa, dentro dessa tese, que vão ser a fala dos memorialistas, né? São vários memorialistas que vamos ter nesse momento para poder pensar
a situação. Deixa eu só pegar aqui para não me perder. Aqui. Justamente para poder pensar quais são os documentos, que ideia de patrimônio documental está sendo pensado, está sendo utilizado e onde esse patrimônio está. Então, nesse caso, eu recorri aos primeiros membros do IGA, que eu vou poder trabalhar com uma certa facilidade, por exemplo, o Agnello Bittencourt, Alberto do Rego Rangel, o Arthur César Ferreira Reis, o próprio Djalma da Cunha Batista, Mário Ipiranga Monteiro, Raimundo de Moraes, Raimundo Nonato Pinheiro, que vão ser, não são exclusivamente historiadores, grande parte deles faz esse trabalho de historiadores na Primeira República, né? Mas não são apenas, aqui vão ter médicos que vão fazer esse trabalho também, jornalistas, que vão ser membros do IGA, intelectuais do Amazonas, que vão estar construindo a história, identificando a história, construindo a memória da região amazônica, né, do estado do Amazonas. Então, vai ser a partir do trabalho deles, fazendo a leitura, que eu vou tentar identificar o que vai puxar, na realidade, minha tese agora, são esses trabalhos que eu vou identificar quais são o acervo documental, esse patrimônio documental que eles estão utilizando, né? E eu vou remeter, aí sim, ao papel dessas instituições, do próprio IGA, do próprio Arquivo Público, mas não apenas. Por exemplo, a Associação Amazonense de Letras, por exemplo, a Biblioteca Pública, que vai ser criado mais à frente, para a década de 30, de 40, mais ou menos, que vai se desmembrar do Arquivo Público, né? Recentemente eu descobri que teve o Museu Botânico do Amazonas, que ele existiu durante do final do Império, e que logo no início da República, ele é desfeito, nesse caso. Então, e para onde vai esse acervo, né? Então, na realidade, é isso que eu quero perceber. Qual é a concepção de patrimônio documental no Amazonas através desses atores sociais, né, políticos, intelectuais, que estão construindo essa história, né, e qual é a relação com esses acervos, qual é a relação com essas instituições arquivísticas, ou instituições de guarda, ou instituições que, em algum momento, fazem a guarda do acervo, de algum acervo documental que está sendo proposto ali como a fonte do seu documento, né, da sua pesquisa. O meu objetivo, de forma geral, é esse. E algumas pessoas me perguntam logo de cara, né, por que 37? O início sendo 1897, tem um marco muito fácil de entender para quem conhece um pouco a história dessas instituições, que é o ano de criação do Arquivo Público. 1897 é criado o Arquivo Público do Estado do Amazonas. Em 1917 é criado o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, o IGA, né? Então, o início vai dar o corte do inicial da minha pesquisa é esse. Na realidade, a documentação que eu vou fazer a leitura, eu vou remeter até o início da República, em 1889, justamente porque eu quero identificar as falas desse momento, né, de criação dessas instituições. Eu poderia partir já das instituições criadas, mas acredito eu que para criar essas instituições, a sociedade, certamente do ponto de vista do Estado e dos intelectuais da época, tiveram todo um debate, uma perspectiva de construção da ideia do que seriam essas instituições. Então, por isso que não só em 1897, mas certamente eu vou começar a pensar em 1889, que é o início da República, né, principalmente para o Arquivo Público. E por que não parar em 30 e ir até 37? Pela mesma perspectiva que eu vou começar em 1889. Em 1937, foi criado, a nível nacional, como eu bem falei no início, o ISFAM, né, que hoje é o IFAM, que tem como objetivo principal ser o porta-voz do Estado ao pensar e preservar e difundir o patrimônio público, patrimônio nacional, ou seja, o que vai ser patrimonializado pelo Estado,
né, que é uma forma forte, importante de se pensar patrimônio. E ele é criado em 37, acreditando eu que você vai ter, e vai de fato vai acontecer, todo um debate anterior para a criação do SPAM. Nitidamente, quando ele é criado, vai ter que se pensar o que vamos patrimonializar, né? O que vai ser considerado patrimônio. Não é à toa que o início do SPAM, ele trabalha muito com o conceito de patrimônio de pedra e cal, que são as construções do período da colônia, né? Que o SPAM vai começar a querer preservar. Os primeiros bens tombados pelo SPAM vão ser o patrimônio de pedra e cal. As vilazinhas, as igrejas, os prédios administrativos, com certa relevância para pensar a construção da identidade, a construção do Brasil, aquilo que vem a ser o Brasil. Então, por que 37? Justamente que eu quero tentar identificar se esse debate que findou na não escolha do patrimônio documental como um patrimônio a ser preservado diretamente pelo SPAM, e hoje pelo IPHAN, né, eu quero perceber se aqui no Amazonas esse debate aconteceu. Esse é o ponto principal também no meu projeto, né? E aí a grande questão, então, depois desse resumo, né, a grande questão que eu quero responder é qual a noção e do que era considerado patrimônio documental nos primeiros anos do século XIX no Amazonas, tentando identificar as suas especificidades, né? E a hipótese que eu trago comigo, nesse caso, é que a construção do patrimônio documental ela é um fenômeno historicamente construído pelos seus atores e lutas sociais existentes à época. Essa é a minha hipótese. O que significa isso na prática? Aí eu remeto à Primeira República. E o que a gente consegue identificar com algumas linhas historiográficas, que também extrapola 30 e talvez venha até 37, que é a força local. Nesse caso, a gente pensando a criação de uma república, né, e as repúblicas e os estados, os entes federativos dessa república, tentando criar a força, criar a identidade dos estados, para até mais do que a própria noção de Brasil. Daí venho com os conceitos da Primeira República, a República dos Coronéis, repúblicas das oligarquias, que entra um pouco nessa perspectiva do poder fundamental político dessa elite local, até extrapolando a própria perspectiva de um ente federativo Brasil, né, nesse caso. Então, a minha ideia é que esses atores locais, esses intelectuais, esses políticos, eles vão se utilizar desse patrimônio documental para pensar a história, para criar a história, para pensar uma identidade, uma memória para essa região, para o estado do Amazonas, né? E aí que entra o patrimônio documental, quer dizer, ele é um instrumento. O acervo, a documentação, durante esse período, ele é um instrumento para essa elite, ou para esses intelectuais conseguirem pensar a sua ideia de história, de identidade, de memória, e para mim, nesse caso, é o que eu quero descobrir. Quer dizer, o que eles escolheram, quais foram os critérios, quais foram as normativas, ou se não tem normativa, mas quais eram as ideias que esses intelectuais, que essas instituições escolheram para isso. Cabe dentro da perspectiva histórica, esse acervo cabe, esse acervo não cabe, né? Algumas questões nitidamente vão passar por essa pesquisa. Por exemplo, voltando até para o arquivo público e para o IGA, há muita documentação, por exemplo, que eram para estar no arquivo público, hoje, e isso foi uma construção histórica já iniciada nesse período, nesse recorte temporal que eu estou estudando, eles não estão no arquivo público. Vão estar espalhados no próprio IGA e eles vão estar espalhados também em arquivos privados. Vou dar o exemplo aqui da própria biblioteca Mário Ipiranga, que hoje é uma biblioteca que está dentro do esboço do Povos da Amazônia, né?
Quem quiser ter acesso está lá, essa biblioteca, e parte do acervo da biblioteca trata-se de documentação oficial do Estado que, em tese, deveria estar no arquivo público, mas não está. E aí a grande questão, por que ele está hoje, voltou para o Estado, mas voltou para o Estado como um acervo privado, né? Eram características da época que se tinha das pessoas, dessa elite que está construindo a história, ela ter acesso, de uma certa forma, aonde se até criava a propriedade desse acervo. Tanto que, como Maripiranga morre, a família ela faz a doação desse acervo e ela volta para o Estado, mas não mais como documentação do Estado, mas uma documentação privada. É isso que vai acontecer regularmente. Outras questões, por exemplo, que certamente vou passar por isso, por exemplo, como eu falei, o Museu Botânico do Amazonas, que ele é criado com força até pela própria Princesa Isabel, no período do Império do Brasil, né? Ele é criado aqui, só que logo no início da Primeira República ele acaba, e ninguém sabe onde está essa documentação. Parte da biblioteca desse Museu Botânico está no INPA, faz parte da biblioteca do INPA, é uma biblioteca pessoal até do seu primeiro diretor. Porém, o acervo administrativo e o restante desse acervo, ninguém soube para onde foi. É um exemplo disso. Quer dizer, tentar identificar, e como ele acabou na Primeira República, possivelmente, eu fazendo a leitura das obras desses memorialistas, eu vou estar diante de um acervo que a gente não sabe mais onde está, justamente por isso, mas que naquele momento era importante, né? Então, é esse um pouco o trajeto que eu estou tentando fazer, que eu estou pensando em fazer na minha tese, né? Por causa da pandemia, algumas situações estão tendo atrasos, mas estamos conseguindo organizar essas fontes, né? Pensar essas fontes, algumas fontes temos acesso de forma remota, outras não, mas a ideia principal do projeto é esse, né? É pensar esse patrimônio documental, iniciando na Primeira República e indo até 1937, e principalmente identificando os atores e a concepção de patrimônio que eles tinham ao escreverem as histórias, as memórias da nossa região amazônica, do estado do Amazonas. Então, é esse o objetivo do projeto. É isso, então. Professora? Oi. Vamos lá. Ok, Júlio? Aqui. Só que você está me ouvindo? Júlio, está me ouvindo? Ah, pronto. Tem um delay nesse negócio. Tenha paciência, tá, gente? E aí, Leandro, tudo bem? Terminou? Tranquilo? De boa? Tudo certo, de boa. Todo mundo sobrevive, é muito legal poder falar. É muito bom poder falar do trabalho, você tem toda a razão aquilo que você disse. Falar do trabalho, cada vez que você fala, você ganha uma nova inteligibilidade, você explica melhor para você mesmo, você responde perguntas inusitadas, né? Enfim, as pessoas têm dúvidas que ajudam a iluminar certas coisas que você nem tinha pensado. Aqui não temos perguntas ainda, tem muitos colegas seus aqui assistindo, o Júlio e a Bárbara que estão desde o início, a Ângela chegou, eu vi a Nasha também na outra listagem, aqui pelo StreamYard eu não tenho acesso a todo mundo, a não ser que eles se manifestem aqui no chatzinho. Eu vou começar colocando algumas questões para você, porque o seu projeto ele tem muitas possibilidades de abordagem e ele está ficando gigantesco. O seu orientador está sendo malvado com você, porque o seu projeto cresceu imensamente
Então, quer dizer, ele não é impossível de ser realizado, mas ele vai exigir de você um comprometimento bastante significativo. E eu acho que aqui você está lidando, a operação intelectual que vocês fizeram para resolver o problema do acesso à documentação é muito interessante e muito produtiva. A dificuldade mesmo vai ser lidar com figuras que têm uma obra que não é pequena, ou seja, você não está lidando apenas com autores de um pequeno panfleto ou coisa similar, né? As pessoas que você mencionou, Melo Bittencourt, Mário Piranga Monteiro, Raimundo Pinheiro, e por aí afora, Arthur César Ferreira Reis, são obras vastas, né? Que vão lançar mão vai exigir de você um tipo de intervenção de muita acurácia na hora de escolher esse pessoal todo. Mas eu acho que você está num caminho muito produtivo, muito interessante e muito enriquecedor também, porque você vai ter a chance de pensar duas possibilidades. Uma, que é o lugar do documento na produção da história. E, a despeito do que se possa dizer isso genericamente, né, daquilo que nós já sabemos, primeiro como historiadores e depois você como arquivista, né, qual é o lugar é a grande questão do seu trabalho, qual é o lugar do documento na produção da história. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você se propôs a fazer uma segunda coisa que você não disse, mas você não assumiu, mas você vai acabar fazendo, que é o mapeamento das instituições, tanto as instituições arquivísticas, quanto as instituições de guarda que existem no estado do Amazonas, porque para desenhar esses usos, você vai precisar dizer quem elas são. Então, o seu trabalho vai ter o que algumas pessoas chamam de transbordamento positivo, né? Que é trazer uma informação, trazer um quadro que hoje nós não temos, né? Por exemplo, nós não fazemos ideia de com que esses intelectuais lidavam. A gente conhece a biblioteca, conhece o arquivo, o acervo do instituto, por aí afora, mas existem, como você bem lembrou, outras instituições com um acervo muito importante que foi se perdendo ao longo do tempo. O destino trágico, pode-se chamar assim, do Museu Botânico do Amazonas, é um exemplo cabal disso. O Barbosa Rodrigues, de tão decepcionado, de tão desapontado, depois de tamanho esforço, acaba indo para o Rio de Janeiro, dirigir o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Só que para as pessoas terem ideia do tamanho, né, da envergadura do profissional que estava aqui dirigindo o Museu Botânico do Amazonas. Aliás, um tema muito caro ao seu orientador, que tem se dedicado muito tempo a estudar a trajetória dessa instituição. Tem essa dimensão do uso da documentação, para que serve o documento em história, e que história se faz com esse documento? E é a segunda parte da pergunta, né? Que tipo de história se faz com esse documento? Que aí eu vou dizer uma coisa para você. Talvez seja melhor você segurar o entusiasmo e não entrar nessa seara, porque senão você não termina essa tese. Porque ela abre campos, é isso que é muito interessante. Sim. Ela vai abrindo campos cada vez mais densos de exploração. E eu queria voltar, na verdade, para o começo, para dizer para as pessoas assim: por que é importante falar de documentação histórica? Por que é importante falar de patrimônio documental? E de como, eu acho que era todo esse preâmbulo é para dizer assim, Leandro, fale explore um pouco sobre isso, porque você tem um projeto de extensão que trata da divulgação científica, de popularização da ciência. Por que é importante falar de patrimônio documental? É uma resposta que nós, profissionais da área, sabemos, e eu acho que nunca é demais reiterar. Por que isso é importante? Numa cidade, como você bem mencionou, você falou várias coisas que todos nós conhecemos. Falou da ausência de documentação no arquivo público para contar a sua própria trajetória institucional. Falou do destino incerto da documentação. Destino incerto, eu estou sendo gentil, né? Estou usando uma figura de linguagem para ser gentil. Destino incerto, e não sabe, de repente, a documentação aparece em acertos pessoais. A documentação vai parar em lugares insuspeitos, enfim.
e de documentação descartada também, né? Documentação criminosamente descartada, como foi o caso dos livros de atas da Câmara de Manaus, quando da mudança do prédio no centro da cidade, do Santo Agostinho. Ou seja, por que é importante falar de patrimônio documental no Amazonas, diante de um cenário como esse, da mais absoluta incúria dos acervos locais, né? Quando você tem, do lado, a mais absoluta incúria de casos nos acervos locais. Sim. Então, um dos meus, quer dizer, a primeira coisa, né, de fato, a minha ideia é sempre pensar por onde eu estou, por causa do local que eu estou hoje, né, professor na Faculdade de Informação e Comunicação, principalmente no colegiado de Arquivologia, é pensar o lugar desse documento, né? A primeira coisa que eu tento mostrar, eu acho que essa é a importância para o historiador, para o pesquisador de forma geral, não específico ao historiador, é a gente tentar tirar a naturalidade com que o acervo ele está guardado. Eu gosto muito de trabalhar com essa questão, ao mesmo tempo que para a arquivologia, só para pontuar, né, o conceito de organicidade de um acervo, ele é importante, ou seja, o acervo ele é construído dentro de uma organicidade. A ideia de preservação desse acervo, principalmente, aí eu não vou, quer dizer, o meu trabalho é no Amazonas, mas a gente vai observar de forma geral no Brasil que a guarda desse acervo, que a preservação ao longo da história não se dá de forma orgânica, né? Vão acontecer descasos provenientes da falta de entendimento da sua importância, vão ter descarte, estou chamando descarte para não falar desvio, para não falar que estão jogando fora, eu vou usar o conceito que até é muito perigoso para falar na Primeira República, por exemplo. Né? Mas é fato isso. Vamos ter pessoas, instituições ou grupos, vamos ter contextos que vão fazer o descarte, vão jogar fora essa documentação por questões políticas. Para além, no caso do Brasil, para uma perspectiva de investimentos emérito, acho que fugiu agora o nervosismo. Mas os investimentos não contínuos vão estar também à tona disso, né? Mas, de forma geral, cabe a gente identificar o que é essa documentação. Eu falo muito, enquanto historiador, dou sempre esse exemplo dos meus amigos, né? Eu, enquanto historiador e arquivista, eu estou no eterno em cima do muro. Por quê? Vou dar o exemplo da documentação do TEJAN, né? Todo tribunal, TEJAN não, Tribunal de Justiça, é um caso disso. Por quê? Se você perguntar para o historiador, então, essa documentação pode ser descartada ou não? Todo historiador vai falar que não, lógico que não. Aí eu vou concordar com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu vou concordar com o arquivista e com a gestão pública e falar que é impossível. Né? Eu me lembro que, recentemente, numa fala dessa minha, uma pessoa levantou a mão, então as universidades, os cursos de história podem pegar para si esse acervo. Aí eu falei, vai ser muito legal. Todavia, vai ser só mudar de endereço uma problemática que vai ser importante discutir. Né? O que deve ser guardado? Tudo seria utopia. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou dando um exemplo dos tribunais de justiça, que hoje você tem grupo de debate, você tem uma comissão que é feita por historiadores, arquivistas, juristas, que são feitos por sociólogos, profissionais técnicos, intelectuais, entendeu? Mas há também pensar esse acervo documental nos seus descasos propositais. Né? Então, quando um pesquisador chega numa instituição de guarda e ele identifica aquele acervo e acha que só é aquilo ali, e ele não consegue perceber as anuências que chegou, porque está ali, ser um vestígio do que foi produzido, eu acredito que perde muito. Então, por isso que eu brinco. Com o tratamento dos acervos, eu gosto, eu particularmente amo o que eu faço, justamente porque eu busco debater justamente isso. Mostrar que o acervo, que esse patrimônio, ele, para além da sua naturalidade de que foi guardado,
ele tem essas anuências sociais, políticas, culturais por detrás, e que é fundamental ter entendimento disso, né? Desculpa. Por isso que a minha questão é pensar, não só, quer dizer, eu vou pensar o documento? Eu vou pensar os usos desse documento? Eu vou, mas eu vou ter que discutir principalmente quem são esses atores. E não é à toa que são políticos. E não é à toa que são políticos que estão no IGA, por exemplo. Né? Se eles estão no IGA, é porque representatividade intelectual e política eles vão ter. Isso vai acontecer aqui no Amazonas e qualquer outro instituto geográfico, histórico e geográfico. Né? Então, na realidade, a importância de se pensar isso é porque você consegue identificar qual é a perspectiva que eles estão dando e qual é a forma de contar uma história, de montar uma memória, tudo isso. Quando eu cheguei aqui, professora, justamente, né, como eu sempre trabalhei com documentação de arquivos permanentes, históricos ou permanentes, eu já queria saber quais são as instituições que fazem a guarda desse acervo. E até hoje não temos. Não temos um levantamento disso. Né? Possivelmente esse vai ser o meu trabalho de vida, posterior desse trabalho de vida, que é a tese. Né? Mas é uma coisa que eu sempre gostei. Até aproveitar, né, para andar pelo Amazonas, que é tão grande, andar pelo Amazonas e identificar esses locais de guarda, né, dessa documentação. Se não temos em Manaus, que é sede, que é a capital, imagina no interior. Né? Então temos essa dificuldade. E essa questão da guarda de documento, quer dizer, do vestígio, do que restou, do vestígio que conseguimos debater, existe até hoje. Eu me lembro há tempo, quando eu cheguei aqui em 2016, no Amazonas, o auge do debate que eu presenciei um pouco de longe foi o próprio meu orientador, o James, que foi o arquivo da Santa Casa. O arquivo da Santa Casa é um exemplo disso, né? Bem recente até. Que de uma hora para outra o arquivo estava lá, mudou de gestão do prédio que estava abandonado, mas estava com uma gestão. Quando muda, some tudo. Um acervo que eu tive mais contato recentemente também, que é o arquivo do Porto, da alfândega, na realidade, falando mal corretamente, que é o acervo da alfândega, que foi descartado, novamente usando o termo descarte aqui, por educação, né? Foi descartado na calçada, pelo que me parece, e que só foi resgatado por sorte, que alguém passou ali, viu, possivelmente, se não for historiador, era próximo, mas que chamou os professores do departamento e que começou a correr atrás para ver onde que estava guardado. E aquela documentação hoje está sendo melhorada e está no arquivo público. Mas foi parar no arquivo público por sorte. Né? Então, é um debate que tem que ser feito para a gente não naturalizar e achar o que está no arquivo, o que uma instituição está guardando, ela ali fielmente. Tem todo um arcabouço por trás, um debate, uma briga política para pensar isso. E olha que eu não estou entrando aqui no mérito de arquivos pessoais, que é um mundo à parte também, né? Como eu dei um exemplo do Maripiranga, que hoje o arquivo voltou para o Estado através do Povos da Amazônia, mas que foi por acaso, porque a família resolveu entregar para o Estado o acervo que é pessoal. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma bolsista minha foi fazer esse levantamento das mensagens dos governadores que estavam no arquivo público. E eu percebi que estava fragmentado, ela começou a andar. Peguei uma bolsista minha e ela me ajudou a fazer isso. Quando ela foi na Biblioteca Maripiranga, ela perguntou para a bibliotecária que está responsável de lá, tem mensagem dos governadores aqui? Existe esse acervo? Aí ela, não existe não, só tem mensagens de Maripiranga. Beleza, ok. Aí ela estava com a foto. Eu falei, leva a foto, porque muitas vezes as pessoas não levam o nome, mas podem ver pela imagem. Quando a responsável pelo acervo viu uma foto da capa das mensagens dos governadores, ela falou, eu tenho esse acervo aqui. Quando esse acervo ficou na mão do Maripiranga, tá lindo. É um dos acervos de mensagem dos governadores mais bem preservados, que estão encadernados, estão lindos. Mas se você for lá, não estão como mensagem dos governadores, estão como as mensagens de Maripiranga. Só isso aí, para mim, já é um trabalho de pesquisa fantástico. Né? Você perceber essa mudança de perspectiva. Né? Então, na realidade, é importante ter essa ideia. Né? Vou dar um outro exemplo, que não entra um pouco no nosso, mas, por exemplo, eu dou esse exemplo dos presidentes da República, né? Que assim que eles saem, é moda você criar o instituto.
Instituto Lula, Instituto Fernando Henrique Cardoso. Se você for fazer uma pesquisa desse acervo, você vai ter muita documentação que é do Estado, que não era para estar lá, mas que está com ele. Era para estar no Arquivo Nacional, era para estar no arquivo do Poder Executivo, tudo isso. Ou seja, olha como que as anuências de você pensar o patrimônio é tão grande, tão rico e tão necessário pensar. Né? Então, essa minha, o que eu penso como sendo relevante é isso. Né? É um pouco isso. Eu vou colocar aqui colocar no ar a pergunta do Júlio Silva. Leandro, como refletir uma instituição como o IGA, que conta a sua história, diferente do arquivo público, que aparentemente não tem essa preocupação? Lembrando que o Júlio Silva é membro do Instituto Histórico, né? É a fala de dentro. Sim, essa. Do Instituto. Sim. Então, Júlio, na realidade, aí eu chamo a atenção para duas perspectivas, né? E aí é uma perspectiva do que eu tô, quer dizer, é uma visão minha daqui, mas também é uma visão até, vamos chamar assim, da própria historiografia, que já tem trabalhos levantados sobre isso, né? Uma coisa é o que a instituição ela foi criada para tal. Ninguém tem que tirar a dúvida disso, né? Vou dar um exemplo que eu posso falar do arquivo público. O arquivo público ele é criado, né, numa perspectiva de guarda, preservação e difusão da documentação do Estado, mais ainda, do poder executivo do Estado. Né? Em tese, a função é essa. Então, ela é criada, ganha recurso para isso. Diferente, por exemplo, do IGA, que tem uma outra perspectiva, que é de construção de uma identidade, é de uma construção de uma história da sociedade, no caso do IGA, da sociedade amazonense. Porém, como a gente também está falando de pessoas, né, de entes políticos, nesse caso, melhor, de personalidades políticas e de pessoas, de personalidades sociais, acaba partindo que esse trabalho ele não é tão delimitado assim. O que significa isso? Né? O IGA, assim como o IHGB, assim como os institutos históricos, para além de contar a história, eles passaram a preservar também o patrimônio documental. Né? O IGA é um exemplo disso. Desde o início, há uma briga entre o IGA e o Arquivo do Império, à época ainda, não era Arquivo Nacional, mas Arquivo do Império, eles vão ter essa briga, quer dizer, o que vai para o arquivo público, o que vai para o arquivo imperial, o que vai para o IHGB, né? Você criou uma ideia diferente, quer dizer, documentos administrativos iriam para o arquivo imperial, documentos históricos iriam para o IHGB. Só que aí entra aqui, como historiador, né? O que é um arquivo histórico, o que é um arquivo administrativo? Partindo do princípio que o historiador utiliza o arquivo administrativo para fazer dele como fonte para a produção da sua história. Então, na realidade, o próprio IGA, ele pega uma função que já não é exclusividade totalmente dele, que é a guarda do acervo. Né? E, por outro lado, o APEAM. Não é à toa que, logo nos primeiros anos do arquivo público, em 1897 é criado o arquivo público, logo no início do 20 é criada a revista do arquivo público. O número reduzido é fato, mas isso é exemplo do que aconteceu nos outros arquivos. Tá? O arquivo público mineiro fez isso. Cria uma revista, não só para divulgar o que tem de acervo, mas para contar a própria história desse acervo, para contar a história do Estado. Olha como que é interessante, o arquivo extrapola para aquilo que ele é criado, né? E ele acaba fazendo também um papel que inicialmente não era o dele, mas ele passa a fazer. Ele começa a publicar artigos de pessoas importantes, intelectuais da época aqui, para contar a história do Amazonas, a história e geografia do Amazonas. O que eu estou fazendo nesse contexto, quer dizer, como refletir, é justamente essa, que se oficialmente são duas instituições com papéis diferentes, na prática, o que a gente observa, e é isso que eu vou ratificar no caso do Amazonas, né? Mas aí eu posso dar outros exemplos.
Por exemplo, como eu falei, no caso do Arquivo Público Mineiro, tem uma tese feita na FMG que fala muito bem sobre isso, né? Que é essa perspectiva de que eles se misturaram, né? E não podemos negar isso. Não podemos negar porque, por exemplo, o IGA tem documentação do Estado que está lá. E é isso que a gente tem que identificar. Por que essa documentação está lá, né? E olha, isso é importante. Não devemos fazer isso para causar culpa ou apontar dedos. Devemos fazer isso por um próprio conhecimento da trajetória histórica de cada instituição, da trajetória histórica desses personagens políticos e intelectuais da nossa região. Quer dizer, são especificidades. Eu vou dar um exemplo, né? O meu orientador, ele falou, é uma especificidade do Amazonas. Não. E aí eu até falei com ele, e não é. O Amazonas tem a sua especificidade desses personagens políticos e sociais que acabavam pegando para si esse acervo, instituições também, né? Mas que isso não é causa aqui. Se a gente for para o Rio de Janeiro, aconteceu a mesma coisa. Se a gente for para Minas, aconteceu a mesma coisa. O Arquivo Público de São Paulo aconteceu a mesma coisa. Então, eram práticas que existiam, que não podemos negar. Não podemos omitir ou fingir que elas não existem, até mesmo para a gente compreender esse papel das instituições. Né? Então, esses acordos políticos. Né? Então, tem suas especificidades? Tem. Mas eu acho que é refletir nesse viés. Que especificidades foram essas? Né? Quais foram essas características? Porque partir para o que está escrito no regimento, tanto do IGA, tanto do Arquivo Público, só por isso, parece que são duas instituições totalmente diferentes, e não são. Né? E acho que esse que é a grande preocupação nossa que tem que ter, ou nessa perspectiva, né? Que elas se entrelaçam entre elas. Foi. Ok. Nós já estamos com 1 hora de live. Gente! Passa voando, né? 1 hora de live, incrível! Como é que você quer fazer? A gente pode continuar aqui mais algum tempo. Os colegas não têm mais perguntas para fazer, mas eu acho que a gente precisa também dar um tempinho aqui. Eu vou pedir, então, que você só comente um pouco mais essa sua perspectiva, explorar um pouco isso que o Júlio chamou sua atenção, para voltar ao movimento, né, de que talvez, a coisa diz, eu não quero fazer a história das instituições, mas você vai ter que fazer um pouco a história da constituição dos seus acervos. Em algum momento. Em algum momento você vai precisar dar conta disso. E isso te coloca desafios muito importantes. E quando você falava um pouco, Leandro, também, e essa sua fala provavelmente será a sua última intervenção, para a gente não ficar aqui, né, nessa live infinda. Embora divertida, depois que passa o nervosismo, você começa a falar sem parar. Já começa a falar. Lembrar, por exemplo, que o Arquivo Público do Estado realmente é criado no final do 19, né, em 97, como você bem pontuou. Mas o acervo documental já existia no período provincial, por exemplo, figuras como o menino Bento Aranha vai ser responsável. Você lembra daquela grande iniciativa que a HGB tomou no meados do século XIX, de coletar a documentação das províncias para montar o grande acervo lá no IGA, né? do IHGB, IGA não, do IHGB. IHGB. Quem foi responsável pela tarefa de produzir as cópias dos livros aqui no Amazonas foi o Bento Aranha, né, que mandou esse material, essa documentação para o IHGB. Tem cópias de livros de atas de Câmara, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que foram produzidas nesse movimento, que foi um movimento nacional de coleta de documentação. Não se restringiu ao Brasil, e também, na verdade, tinha grupos de trabalho, está na história do
no Manuel isso, no Manuel Salgado Guimarães, tinha grupos de trabalho que viajaram pela Europa, né, fazendo esse tipo de recoleta, desse tipo de resgate documental. Então, com isso eu estou querendo dizer que existia um arquivo anterior ao arquivo público do Estado, criado em 97. Tanto é que a documentação do 19 existe. Não existe uma instituição similar, se não carregava esse nome, o mesmo nome, mas existia uma instituição de guarda documental porque é imprescindível, elas são intrínsecas à natureza do Estado moderno, né? Uma instituição, um espaço para guardar a documentação, porque é preciso guardar os atos do poder, é preciso guardar os fluxos, é preciso ter memória. Então, isso está muito ligado. Então, isso que eu estou te dizendo, assim, como é que você está pensando em enfrentar esse desafio de fazer um pouco a história da constituição desses acervos, se está no seu horizonte, né, está na sua perspectiva. E aí, se não tiver mais nenhuma pergunta depois dessa sua resposta, a gente vai poder fazer as considerações finais e encerrar a nossa live, antes que a gente complete 2 horas de fala, tá bom? Tudo bem, professora. A primeira coisa, quer dizer, vou responder, na verdade, vou responder até uma questão que é minha mesmo, do projeto, né? Justamente ter em mente que o arquivo público, por exemplo, como eu entrei com esse projeto do arquivo público, o meu foco era no arquivo público, só no arquivo público e no IDA, né? Ter em mente que existiam os arquivos provinciais, né, das províncias antes. E como trabalhar isso? Porque tem alguns trabalhos que fazem essa linha direta. Consideram os arquivos do Estado na realidade, uma continuação normal, e aí entra até um pouco na minha fala anterior, né? Não naturalizar certas situações. Mas muita gente, eu já vi trabalhos assim que fala, não, mas o arquivo do Estado, de determinado Estado, ele é fruto daquele arquivo provincial. Que, dependendo do foco que a gente vai dar, se for muito mais administrativo, por exemplo, não, né? Por quê? Porque os arquivos provinciais, eles estavam ligados diretamente ao arquivo do Império. Quando acaba o Império e cria a República, o arquivo do Estado, ele não está vinculado ao arquivo nacional. São instâncias federativas, do ente federativo, totalmente diferentes. O arquivo nacional do Estado, do Poder Executivo Federal. Por outro lado, o arquivo do Estado, ele é o arquivo do Executivo do Estado, né? Mas parte desse acervo, dessa documentação, vem como espólio para o arquivo do Estado. Então, aí, olha como que essa questão da cultura de preservação, de pensar o patrimônio da sociedade, e não o patrimônio ou do Império, ou da República, ou do Estado republicano, do ente federativo, são perspectivas diferentes, né? Mas concordo que não tem como negar essa situação, né? Mas é uma coisa que eu tenho que debater, assim como passar para frente, quer dizer, como que eu vou passar essa perspectiva de 30 para 37, e se eu extrapolo 37, não vou fazer isso, calma, mas foram questões que foram surgindo, né? E isso é interessante porque esses recortes cronológicos, eles, para além de ser um recorte construído, mas tem uma certa estrutura para justificar eles, né? Mas, beleza. Eu vou para a pergunta principal da professora, né? Partindo do arquivo público e do IGA, se fosse apenas esses dois, possivelmente eu teria uma quantidade muito grande de páginas, consideravelmente, possivelmente um capítulo inteiro, para pensar a estrutura tanto administrativa e tanto dos arranjos, dos acervos a quais esses arquivos, essas instituições faziam guarda, né? Eu pensei, sim, em dar uma ênfase em relação a isso, né? Partindo do princípio que a ênfase era pensar o patrimônio nessas duas instituições. Agora, não. Quer dizer, eu não posso fazer isso, como a própria professora falou, eu vou ter o projeto já está se mostrando gigantesco. O que não me deixa desesperado é porque tinha um momento nele que eu percebia que eu ia ter dificuldade por falta de fonte, ou seja, não tinha fôlego. Agora eu estou percebendo que eu tenho fôlego
a ponto de me preocupar, poder ter que me preocupar com determinados recortes que eu vou ter que dar em determinados momentos, né? E essa questão de trazer à tona a historicidade dessas instituições de forma mais profunda, não. Eu acho que isso eu não vou poder fazer, porque aí eu vou começar a falar, vai ser só a história desses acervos. Possivelmente eu posso identificar 3 coisas que eu, conversando com o meu orientador, eu vi que é interessante, né? A primeira, que é justamente fazer esse levantamento das instituições de guarda existentes na Primeira República, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, pensar justamente como a historicidade dessas instituições. Uma coisa é identificar, outra é pensar a historicidade dessas instituições, né? E o terceiro, que eu acabei me perdendo, me esquecendo aqui, eu anotei, mas eu esqueci, que é, na realidade, quer dizer, é mapear essas instituições, identificar esses atores, quer dizer, mas aí eu não vou entrar mais diretamente nas instituições, né? Eu vou identificar esses acervos, me lembrei, identificar quais são esses acervos que naquele contexto eram importantes. E, por fim, o terceiro, aí sim, tentar identificar se há alguma questão cronológica de reconhecimento desse patrimônio. Vou dar um exemplo. Em 1937, é fato que foi uma escolha. Documento não é patrimônio que vai ser preservado pelo o SFAM, né? Ou seja, há um marco, e que esse marco só vai acabar bem recentemente na democracia, quando você começa, o IFAM começa a aceitar patrimônio, não só material, mas não material também. Ok. Ver se, ao longo dessa trajetória, desse recorte cronológico que eu vou estudar, se esses intelectuais, se essas instituições, se há marcos de ações, de perspectivas do que é o patrimônio, de qual patrimônio preservar ou não. Quer dizer, num primeiro momento, vou dar prioridade ao patrimônio político, de uma determinada estrutura política. Não é à toa que a gente vai ter história política, história administrativa muito forte, né? Mas isso vai mudando. Eu quero perceber se há essa mudança ou se não há essa mudança. Quer dizer, são objetivos indiretos dentro do meu projeto. Então, nesse ponto, como eu já listei os 3 aqui, o segundo mais ou menos, mas na minha cabeça está certo. Quer dizer, mais ou menos eu entendo que eu quero nos 3. Eu acho que focar na história dessas instituições especificamente não vai ser possível, porque aí eu acho que eu perco um pouco o norte. Quer dizer, identificar os acervos. Que acervos são esses? E um pouco da trajetória de alguns acervos que eu venha a perceber que isso venha a ser importante, muito estudado, muito selecionado por esses personagens, eu acho que é interessante. Mas pensar a instituição como um todo, eu perco o foco de pensar o patrimônio e as ações sociais e as ações desses personagens políticos da sociedade. Não sei se eu consegui responder. Tentei. Sim, Leandro, tranquilo. É uma boa estratégia essa que você usa, né? De dizer, eu vou explorar o acervo na medida em que os meus personagens, né, quem usa a documentação, tiver um grau de intensificação desse uso, aí eu vou falar sobre esse acervo. É uma boa estratégia, é uma boa variável. Muito interessante. Muito bem. Meu querido, nós estamos aqui... 10, a essa altura, 10 espectadores, 25 curtidas e corações e companhia. Acho que nós cumprimos nossa missão. Eu vou pedir que você se despeça, né, dos seus colegas e da sua audiência. Ao final das contas, eu acho que quem ficou aqui 1 hora ouvindo falar de patrimônio documental tem muito interesse no trabalho, sim. Parabéns pelo seu trabalho, Leandro. Muito obrigado. É muito interessante, muito instigante. Se você puder precisar de ajuda, pode contar comigo. Vou precisar. Eu vou deixar você
Eu não duvido. Eu vou deixar você se despedir e suas considerações Tudo bem, finais então. e a gente encerrar nossa intervenção do Caminhos da Pesquisa de hoje. Tranquilo. Então, bom, queria agradecer novamente ao programa pela oportunidade, né, por estar fazendo parte, acho que, dessa história do programa, que é a primeira turma do doutorado, o que representa dificuldades de todas as formas, né? É difícil tanto para o aluno que está entrando no doutorado, não importa a experiência, onde ele está, qual é o seu papel. Ele entra ali, ele é um aluno e ele vai ter medo, ele vai ter dificuldades, tudo isso. E, por outro lado, também os professores, que acaba sendo uma conquista, ao mesmo tempo uma experiência nova, organizar, não só dar aula, mas organizar e pensar o doutorado. Então, agradeço por estar no doutorado, acho, nessa perspectiva, agradeço à professora, ao professor César pela ideia, que no primeiro momento todo mundo ficou assim, gente, está todo mundo com medo da pandemia e vai ter um trabalho extra, né? Mas como eu falei aqui, a professora bem disse, eu vejo os meus todos os amigos que passaram por isso, é uma experiência legal. Que chega agora, a gente, vai acabar, eu estou falando do que eu gosto. Como eu falei, eu estou falando daquilo que, assim, me colocando ainda como estudante, lógico, com doutorando, mas ninguém melhor do que eu, na minha perspectiva, em falar sobre isso. E eu estou falando, é legal, a gente fala, eu gosto disso. Então, eu queria agradecer ao programa, agradecer os amigos que aqui estavam. Eu tentei ficar olhando aqui, mas não dá, eu presto atenção em uma coisa ou outra. Mas quero agradecer aos amigos ao Júlio, é um amigo que eu fui criado agora no doutorado, na realidade, a gente conversa direto, e vai ser uma coisa que vamos trabalhar junto até bastante. Então é isso, eu queria agradecer de forma a todo mundo. Obrigado, professora. Então, pronto. Obrigada, Leandro. Obrigada Muito a todos obrigado. que acompanharam. Encerramos com sucesso mais uma live do PPGH Caminhos da Pesquisa. Obrigada, gente. Até a próxima.